Deus. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Abra sua Bíblia. Jó, capítulo 38, versículos 1 ao 3. Neste mês de março nós estamos falando sobre despertarmos da surdez espiritual. E o Senhor ministrou uma palavra muito interessante ao meu coração que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Jó, capítulo 38, versículos 1 ao 3. Você pode acompanhar também conosco aqui na projeção. Diz assim, palavra do Senhor: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Disse ele: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Nós sabemos que Jó teve uma vida muito interessante. Quando eu digo interessante, talvez não apenas no sentido do positivismo que nós vivemos hoje, porque interessante e bom para muitas pessoas é quando você tem muito dinheiro, não tem nenhum problema de saúde, tem um ótimo trabalho, uma casa maravilhosa, 6 carros na garagem e tem 5 empresas. Isso você ouve falar em alguns lugares por aí, né? Você podia estar devendo 1 milhão, depois de um mês que você foi, você resolveu tudo, pagou tudo e você tem milhões agora até para ajudar. Isso é tudo conversa fiada e é mentira, isso não existe. Isso é a mesma coisa que você botar o dente embaixo do travesseiro lá para a fada e buscar, e ela vai te deixar uma moeda. Fica esperando sentado. A realidade não é essa. Isso aí é pregação de igreja neopentecostal que não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia, ela trata a realidade da vida muito diferente. Ela trata a realidade de lutas e dificuldades e problemas que nós enfrentamos e que são inerentes a todos nós e que ninguém daqui está isento disso aqui. Ah, mas eu queria ir na igreja e não ter problema nenhum. Então eu acho que você não deve ir à igreja. Você deve ir para um lugar de realidade virtual. Você coloca um óculos, fica lá brincando, né, Ailton? E fica lá se divertindo. A hora que terminar, você volta para a vida real, onde os problemas são reais, onde as lutas são reais. Porque o que eu percebo é que nós temos tido uma geração nesses últimos anos. Estou falando não aqui apenas da Pedra Viva, estou falando de povo mesmo, povo cristão que está vivendo no fantástico mundo de Oz, ou está esperando a estrada de tijolos dourados para sair pulando, falando poesias e brincando, porque a vida é muito linda. Na verdade, Jesus é lindo, maravilhoso e bom, e Ele pode tornar a nossa vida realmente, em alguns momentos, muito boa. Mas viver só com essa perspectiva é, no mínimo, uma atitude muito equivocada. Porque a vida não é assim, isso não é verdade. As pessoas adoecem, as pessoas ficam desempregadas, as pessoas passam por lutas em casa, as pessoas enfrentam problemas. Então ou a gente sai do fantástico mundo de Oz, da vida maravilhosa que a gente gostaria de ter, e encara a realidade dos fatos, ou a gente nunca desperta para nada. Eu não estou dizendo que Jó vivia dessa forma, pelo contrário. Jó foi uma das pessoas mais extraordinárias que eu posso entender do Antigo Testamento. Até porque, fazendo um panorama, Jó teria vivido num período próximo a 1967 a.C. Foi contemporâneo de Abraão. Possivelmente um dos seus amigos, que foi Bildade de Suá, teria sido filho de Abraão com Quetura, já a sua outra mulher. Trazendo aqui também uma ideia histórica de tempo, porque você olha Jó no meio da Bíblia, mas a história de Jó, a escrita de Jó pode ter acontecido ou através das mãos de Moisés, ou até de alguns escritores já pré-exílicos, ou alguns dizem até pós-exílicos, depois do exílio babilônico. Nós não vamos discutir aqui quem foi o autor de Jó especificamente, mas a história de Jó aconteceu no período patriarcal.
no período ali de Abraão. Então nós estamos falando de alguém que não tinha todo o conhecimento da lei de Moisés, que conhecia todas as coisas, os padrões, os comportamentos. Jó era um cara fora da curva, porque antes, quando toda a humanidade só vivia na bagunça, nós tínhamos um cara chamado Jó que vivia na terra de Uz e que era diferente. E quem diz que Jó era diferente não sou eu, é o dono da Bíblia. O autor da Bíblia diz, independentemente de quem tem escrito o livro, o autor, que é Deus, diz que Jó era alguém extraordinário. E por que eu uso essa palavra extraordinário se ela não está no texto? Porque Deus simplesmente diz assim, daqui a pouco eu vou citar novamente o texto, mas ele é válido na introdução. Deus diz: não há ninguém como ele na terra, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E estamos falando de alguém que viveu no período de Abraão, contemporâneo a Abraão. Não haviam padrões a serem seguidos ainda, e fora dos padrões ele decidiu viver um padrão de conduta diante de Deus, um padrão de conduta moral, um padrão de adoração, que vai além de qualquer expectativa do que o próprio povo de Israel teve condições de viver no seu tempo. Israel era uma bagunça. Moisés se afastava alguns dias, já estava o povo fazendo bezerro de ouro e fazendo farra. Moisés tinha acabado de tirar o povo do Egito, as pragas tinham assolado o Egito, milagres de Deus acontecendo, o povo contemplando as maravilhas do mar se abrirem e eles passarem em terra seca. Alguns dias depois, momentos depois, eles já estavam dizendo: por que você nos tirou de lá? Israel era um povo bagunçado, mas Jó era íntegro, irrepreensível, temia Deus e se afastava. O texto é tão interessante porque diz: ele evitava o mal. Quando a gente tenta fazer uma ponte para o Novo Testamento, a gente vê que as atitudes de Jó, elas refletem o caráter do cristão, do que Cristo espera da sua igreja. Porque em algum momento nós vamos ver no Novo Testamento que a Bíblia diz: fujam do quê? Da aparência do mal. E Jó já fazia isso sem ninguém ter dito para ele especificamente num texto, mas o próprio Deus ensinava a Jó sobre como ele devia viver diante dele. Na era patriarcal, os pais, os homens da casa, faziam a função sacerdotal. Ele tinha consciência que os seus filhos poderiam estar enfrentando problemas e vivendo de uma forma diferente da que ele mesmo vivia. E o próprio texto diz lá em Jó que ele oferecia sacrifícios ao Senhor periodicamente, porque se porventura um dos seus filhos tivesse pecado, o mal não sobrevivesse sobre eles. Jó tipifica Cristo de alguma maneira, porque o seu comportamento de sofrer as mazelas humanas sem se desviar do propósito inicial pelo qual Deus o havia criado, nos remontam à ideia do que Jesus veio fazer de uma forma, claro, mais plena aí, depois quando ele vem ao mundo. Mas Jó se torna uma figura, ele tipifica de alguma maneira Jesus para nós. Jó traz para nós, e aí o tema da mensagem já vai realmente trabalhar isso, a ideia da verdadeira adoração, sem ter todas as ferramentas à sua disposição. Jó era um adorador que adorava a Deus em espírito e em verdade, porque quando tudo acontece com ele, ele nunca deixou de adorar a Deus. Tema da reflexão dessa manhã: a voz que nos conduz à verdadeira adoração. Por que eu pensei sobre isso? Porque nós temos vivido talvez uma época onde Deus é bom enquanto Ele me dá o que eu quero.
Deus é bom enquanto Ele estiver me dando um bom emprego. Deus é bom enquanto Ele estiver me dando dinheiro. Deus é bom enquanto eu tiver saúde. Deus é bom enquanto a minha família está desse jeito. Deus é bom quando for assim. Deus é bom quando Ele me der o que eu quero. E não é bem assim. Na verdade, nunca foi assim. Deus é bom porque Ele essencialmente é bom. E isso independe do que eu penso a respeito dEle. Porque a bondade de Deus tem a ver com a sua essência, com o que Ele é, e não com aquilo que eu acho a respeito dEle. A bondade de Deus, ela é essencial, ela não é circunstancial. Ele é bom ainda quando Ele ordenou que a cidade de Sodoma e Gomorra as cidades fossem completamente destruídas. Ele continuou sendo bom apesar disso. Porque a bondade dele não está nivelado ao que eu acho certo ou errado nessa vida. A bondade dele está nivelada à sua justiça, à sua santidade, à sua perfeição, ao seu amor, à sua pureza. Deus é bom porque Ele é assim. E a gente só pode entender esse Deus que deseja uma adoração em espírito e em verdade, verdadeira, profunda, sincera, quando nós entendemos o Deus de Jó. O Deus que não se preocupou em fazer o que muitas pessoas às vezes estão querendo. O mundo quer respostas. E nós vamos aprender aqui nessa manhã que Deus não está nem um pouco preocupado em te dar resposta alguma sobre o que está acontecendo na tua vida. Porque Deus não é um questionário. Deus é Senhor da história. E se Ele não quiser te responder nada, Ele não vai responder e ponto final, e você tem que se contentar com isso. Porque Ele é Senhor, Ele não é teu servo para você dizer para Ele o que Ele tem que fazer e Ele te obedecer. Muitas pessoas tratam Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Foi citado aqui o pastor Wellington, acho que falou no aniversário da igreja. Deus não é gênio da lâmpada. Deus é Senhor. A gente não tem nem condições de sequer falar com Ele, se Ele não deixasse, porque nós já estaríamos mortos. Às vezes a gente chega com Deus, tratando Ele de qualquer forma, se comportando de qualquer maneira, fazendo as coisas de qualquer jeito, e o que o Newton citou pela manhã, nós não podemos zombar de Deus, porque a nossa oportunidade de viver uma vida plena com Deus é única. E parece que às vezes nós estamos brincando na nossa relação com Deus. A gente vem para a igreja, mas não tem problema da gente ir para uma balada, ou para uma festa, ou para um negócio escondido. Se ninguém descobrir, tá bom. Eu posso vir na igreja, mas não tem problema se eu comprar e não pagar depois os outros, porque se ninguém descobrir, tá bom. Eu posso vir na igreja, mas eu posso mentir lá no meu trabalho, porque se ninguém descobrir da igreja, tá bom. Tá bom nada, tá tudo errado. A humanidade vive um padrão totalmente distorcido de comportamento e espera que Deus seja Senhor. Deus só se torna Senhor da minha vida quando a minha vida entra dentro dos padrões que Ele já determinou que sejam. E Deus não negocia padrão. Ou você é assim ou você não é. E para ir para o céu você tem que se tornar assim. Se você não quiser, ok, mas para o céu você não vai. E isso é uma coisa que a igreja de Jesus precisa aprender. Deus não vai ser maleável no dia do juízo final. Deus não vai quebrar galho de ninguém. Não tem cunho político, não tem dinheiro, você não compra a tua entrada no céu. Não tem cor de pele que te faça entrar no céu. Não tem homem ou mulher que vai fazer diferença para cobrar mais de um ou de outro. Todos vão ter o mesmo tratamento diante do juiz dos juízes. Então, ou nós entramos na linha, ou nós não temos condições de servir a Deus, de nos dizermos servos de Deus. Porque quando eu olho para Jó, e eu não estou dizendo que todos nós aqui temos que nos tornar Jó hoje e sermos perfeitos. Deus nunca falou de perfeição no gênero humano, até porque Jó tinha problemas. E se você fizer a leitura do livro de Jó, você vai entender que ele tinha um problema fortíssimo.
de entender que ele era um cara pecador, assim como qualquer outro. O maior problema de Jó era esse. Mas o que Jó estava passando não era fruto do seu pecado, são duas coisas diferentes. O que Jó estava passando, ele estava passando porque Deus deixou ele passar e ponto. E às vezes, nós estamos buscando de Deus reações, respostas, que Ele não está disposto a nos oferecer. E aí a gente se frustra, porque eu digo, eu oro e Deus não me responde. Eu pergunto para Deus, mas Ele não me fala. Quer um conselho? Pare de perguntar. Não perca seu tempo com coisas que às vezes não vão trazer resultado positivo para a tua vida. E quando eu digo positivo, eu digo no sentido de você crescer. Às vezes a gente vive tão mimado diante de Deus, igual criança chorona. Deus, se o Senhor não me der um carro novo, eu não te sirvo mais. Ok, problema seu. Ah, se não fizerem isso para mim, então eu vou me rebelar. Deus vai falar assim, se descabele, porque eu não vou, eu já fiz muito por você. Eu entreguei o meu próprio filho para morrer na cruz por você, seu ingrato. E você fica pedindo um monte de coisa ridícula para mim. E se eu não te der isso, então nada vale. Eu só te dei meu único filho para morrer. E você ainda quer mais, porque não basta. O meu filho morrer numa cruz por você é muito pouco, é ridículo, né? Eu tenho que fazer mais, eu tenho que alimentar mais a tua alma, eu tenho que te tornar mais feliz, para aí ficar tudo legal. É isso que uma humanidade egoísta hoje tem exigido de Deus. E isso a humanidade nunca vai ter de Deus, porque Deus não veio a esse mundo para te tornar feliz. Ele veio a esse mundo para te libertar da escravidão do pecado e para te conduzir para o céu. E se você nunca entender isso, você nunca foi crente. E por isso que talvez a gente às vezes não consegue adorar em espírito e em verdade, porque a adoração em espírito e em verdade, ela não é circunstancial, ela é conceitual. Eu não adoro a Deus pelo que Ele me dá, eu adoro a Deus pelo que Ele me é, pelo que Ele é e pelo que Ele me transformou. Eu falei ontem para os jovens e para os adolescentes lá em Campinas, na igreja do Bonfim. Agora, exatamente nesses meses, eu posso agradecer a Deus dessa forma. Metade da minha vida eu sirvo a Deus já. Porque eu tenho 36 anos e me converti há 18 anos atrás. Eu tenho o privilégio de dizer que pela metade da minha vida eu sirvo a Deus. E eu disse ontem para eles, talvez vocês nasceram já num lar cristão e tenham o privilégio de dizer, eu tenho o privilégio de dizer que desde o meu nascimento eu já fui separado para o Senhor e já sirvo a Deus. Tem pessoas que vão poder dizer, eu pude servir a Deus por 1/3 da minha vida. Tem pessoas que vão poder dizer, eu servi a Deus por algumas horas da minha vida e Ele me recolheu. E não importa o tempo, importa a intensidade. Porque se a parábola dos trabalhadores da última hora diz, como nos diz, que não importa o tempo de trabalho, mas sim de você ter recebido o convite de trabalhar e de ter aceito ele, a tua paga será a mesma. Mas eu tenho o privilégio de dizer hoje que metade da minha vida está voltada para Jesus. E aí eu pergunto para você, quantos anos da sua vida você já está vivendo com Jesus? E o que você tem feito nesses anos da sua vida? Ou o que você tem feito com a sua vida nesses anos que Jesus já te mostrou a verdade, já te libertou da escravidão no pecado? Estou na igreja há 30 anos, legal. E o que você está fazendo por Jesus nesses 30 anos? Quantas almas você tem trazido para o reino de Deus? Qual o bom testemunho que você tem dado do reino de Deus dentro e fora da igreja, para revelar o que Jesus quer fazer através da tua vida? Adorar em espírito e em verdade não é vir no culto, não é achar legal, não é dar risada, é você ser grato. Porque isso, todo o resto é uma consequência natural. Se você é grato, se você está com pessoas gratas, salvas, lavadas e remidas no sangue de Jesus, o povo mais feliz do mundo é o povo crente, que dá risada sem precisar beber. Não é verdade? O povo não precisa encher a lata para ficar legal numa festa e ser engraçado. Pois é, eu junto 3 caras aqui da igreja que eles dão de sacolada sem precisar tomar nada.
Porque a alegria de Jesus nos satisfaz. A gente não precisa do que o mundo precisa. O combustível do mundo não é o nosso. O combustível de Jesus, meu irmão, é a presença dele na tua vida. Ele torna você satisfeito. Você é satisfeito e pleno porque Ele está com você. Porque Ele disse: eu estarei com você todos os dias. Essa é a tua alegria. Agora eu olho para uma igreja, muitas vezes, eu não estou falando especificamente daqui, mas eu olho para uma igreja hoje, amoada, acuada, triste, cabisbaixa, porque não tem o que quer. E Tiago, irmão de Jesus, escreveu na sua carta: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, porque vocês só pedem para satisfazer a sua carne. É por isso que vocês não recebem, porque vocês são egoístas, porque vocês não pedem para ter, para compartilhar, vocês apenas querem agregar mais para si próprios. E uma igreja que está cada vez mais se acuando, se emudecendo, se calando, vivendo mais nos padrões do mundo do que a palavra de Deus estabelece para que a gente viva, não é a igreja que Jesus sonhou. Não é a igreja que Jesus falou para Pedro e para os seus demais discípulos que ficaram depois da sua ressurreição. Não é essa igreja. A igreja de Jesus é uma igreja vibrante, é uma igreja grata apesar das lutas, é uma igreja que olha para o livro de Jó e não diz assim: ai, coitado de Jó, olha tudo que ele sofreu. Mas é uma igreja que diz assim: Jó é um exemplo para a minha vida, porque eu não sofro uma vírgula do que esse cara sofreu, e eu reclamo 100 vezes mais do que ele poderia ter reclamado, e nunca reclamou. Às vezes, meus irmãos, às vezes não, sempre, eu coloquei até aqui uma frase: diante de Deus nós não somos avaliados pelo que temos ou fazemos, mas sim por quem somos diante dele. Você está tão preocupado no que você faz. A diferença é que Jó ele não fazia apenas. Quem você é que te define. Jesus disse que os caras que fizeram expulsar o demônio, curaram, falaram em línguas, foram para o inferno. E eu não estou dizendo que quem tem esses dons, entendam bem. O problema não é ter os dons e fazer. O problema é a frase final que Jesus disse em Mateus 7. Eu nunca conheci vocês. Eu nunca fui o noivo de vocês. Vocês nunca foram a minha noiva. Vocês eram participantes. Vocês não eram um comigo. E por conta disso, se apartem de mim, porque eu não tenho comunhão com vocês. É isso que Jesus disse lá em Mateus 7. Nós vivemos uma geração que você é o que você faz. Vai lá fora lá que você vai ver. Todo mundo que está no mercado de trabalho sabe o que é isso. Você tem que dar resultado, você tem que mostrar para as pessoas. Na vida cristã, o que você faz não necessariamente reflete quem você é. Porque você pode ser uma pessoa extremamente mentirosa e depois vir aqui na igreja e fazer um monte de coisa legal. Isso não define o teu caráter. Mas quem você é, a sua integridade, o fato de você se tornar irrepreensível em algumas áreas, o fato de você se tornar uma pessoa correta, uma pessoa sincera, isso vai definir você como cristão, e as suas ações posteriores a quem você vai ser conhecido pelo que você é, vão revelar ao mundo a graça de Jesus através da tua vida. Então, se nós não conseguimos fazer essa reflexão, a gente vive sempre frustrado, sempre pensando em problema, sempre querendo colocar a culpa no outro, sempre tentando transferir que o problema de eu não ter uma vida melhor com Deus é porque eu não tenho isso, é porque não me fizeram isso, é porque não me falaram isso. Pare de reclamar de algo que não tem substância, que não tem fundamentação. Você tem que ser grato a Deus, porque a cruz é o maior motivo de gratidão da sua vida. E ponto, chega, não tem mais nada. Essa era a filosofia da igreja do primeiro século. A igreja olhava para a cruz, a igreja não estava preocupada com outras coisas. E quem se preocupou com outras coisas, leia lá em Atos capítulo 5, você vai ver o que aconteceu. Se perde. Os companheiros de Paulo que começaram a pensar em outras coisas, se perderam. Mas aqueles que foram fiéis ao Senhor em todo o tempo,
descansaram na presença de Deus, tiveram seus corpos cerrados ao meio, foram incendiados, tiveram suas cabeças arrancadas do corpo, mas eles não negaram o seu Senhor por toda a sua vida, eles se mantiveram fiéis até a morte, e a esses Jesus fez uma promessa: eu vou dar para vocês a coroa da vida. Sejam fiéis até a morte, seja fiel até o fim, prevaleça, permaneça, espere no Senhor, confie nele, fique na presença dele. Apesar dos pesares, apesar das lutas, apesar dos problemas, Deus, Ele sempre foi e será Senhor de todas as coisas, e Ele precisa ser Senhor da minha vida da mesma forma, porque se não for assim, meus irmãos, nós estamos fadados a viver uma adoração, que o dia que eu tiver de bom humor na igreja, que a semana foi boa, que eu vendi bem, ou que me deram uma promoção, então eu vou cantar com mais alegria aqui na igreja para Jesus. O dia que eu não for promovido, eu vou falar para Deus aqui, ó, dá o dedo aqui, ó, corta aqui, tô de mal do você. Você não me deu o que eu queria, Jesus. Então eu tô de mal, agora eu tô bravo. Enquanto o Senhor não me der, eu não quero nem saber. Deus vai olhar para você e vai falar assim: ó, cara, deixa quieto, não vamos discutir a relação que vai ser pior. Aí a gente entra aqui na fase de Jó. Porque desde o começo da história dele, que a gente vê desde o capítulo 1 até o 42, tem algumas questões muito interessantes que a gente aprende, e que a gente, para ouvir a voz que nos conduz à verdadeira adoração, a gente precisa ter muita convicção disso e entender isso de uma forma mais clara. Primeira questão que eu quero falar para você: nossa comunhão com Deus não pode ser medida simplesmente pelo que a gente enfrenta na vida. Eu vou fazer um contraponto agora, e isso é propositivo do que eu coloquei para vocês aqui. Algumas pessoas, como os amigos de Jó fizeram, Jó estava com problema. Então qual era o problema de Jó? Você está em pecado, você fez alguma coisa errada. Ninguém pode sofrer o que você está sofrendo, de perder os filhos, de perder os bens, de perder a dignidade, de perder a sua própria saúde, se algum mal você não tiver praticado. Jó, alguma burrada você fez no meio do caminho. Só que é interessante que em nenhum momento Deus falou que Jó estava vivendo de uma maneira errada. Você não encontra no texto nenhum tipo de palavra contrária ao comportamento, à vida, o padrão de vida que Jó vivia diante de Deus. Tanto é que Deus o qualifica: ele é justo, irrepreensível. Ele é um cara que eu admiro. E posso falar para vocês, sabe quantas vezes na Bíblia você vai encontrar outra vez Deus falando isso sobre outra pessoa? Já tentou parar para achar? Alguma outra vez que Deus qualificou dessa forma uma pessoa? Nenhuma. Há alguns Deus chamou de amigo, Abraão. Só que Abraão era repreensível, porque ele mentiu sobre a sua mulher. Como diria o Batata na sua gíria, Sara é minha mana, mas também é minha mina, né, Batata? Só que Abraão ramelou na missão e não falou a segunda parte. Só falou: ela é minha mana, porque ela era meia irmã dele. Mas ele omitiu que era esposa dele também. E aí? Omissão é mentira. Por mais que você tenha todo um contexto filosófico, uma ideia toda linda, omissão é ocultação da plenitude da verdade. Então, meu irmão, se você omitiu qualquer informação, mas aí é mentirinha, tá? E aí mentirinha, mentirão, mentira, mentiraça, mentirinha, sei lá o que, é tudo mentira, e o pai da mentira é o diabo. Então não tem muito o que você fazer com ela, a não ser se livrar. E às vezes nós nos paramos nessas questões, e é importante citar isso. O que Jó estava passando não tinha a ver com o pecado dele, porque ele, como qualquer ser humano, nasceu com a natureza pecaminosa, com a inclinação à prática do mal. O fato é que ele não tinha a prática do mal como uma essência no seu coração, e Deus fala isso. E nós precisamos parar de rotular o que as pessoas passam, querendo dizer assim: o fulano está passando por isso
Por causa disso. Porque é um erro fazer isso. Você não é Deus para saber da vida dos outros. Quem é você para julgar o que a outra pessoa está passando e por que ela está passando? E eu me coloco da mesma forma. Quem que você pensa que você é para julgar alguém? Ah, fulano está passando isso porque Deus está pesando a mão. Faça um favor para você mesmo. Nunca diga isso. Porque você não sabe o tamanho do peso da mão de Deus. E pode ser que um dia ela venha pesar em você, que você acha que você é muito santo. Aí o dia que ela pesar em você, você vai ver o quanto que ela pesa. Nós não temos o direito de julgar absolutamente ninguém. Jesus disse: não julguem, para que vocês não sejam julgados. E a gente cai no erro de dizer: ah, fulano de tal está assim. Ah, tem alguma coisa errada. Alguma burrada o campeão fez para estar onde está. Aí talvez algum mais espiritual vai tentar consertar o seu erro, em vez de simplesmente dizer: não, verdade, eu faço isso mesmo e eu estou errado. Vai tentar: não, pastor, mas sabe o que é? Data vênia, precisamos avaliar, né, Paulo? Que a lei da semeadura, o que o homem plantar, ele vai colher. É verdade. Mas não significa que o que você vai estar passando naquele momento é uma colheita sua. Quem pode te garantir isso? Plantio e colheita é uma coisa que Jesus falou mesmo. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Mas não quer dizer que o mal não vai bater na tua porta algum dia, apesar do bem que você planta. São duas coisas distintas. Às vezes a gente pensa que fazer assim, assim, assim tá bom, porque fazendo assim eu consigo caminhar do jeito que tem que ser certinho, então nunca nada vai acontecer comigo. E se acontecer é porque Deus não me ama, então não vale a pena obedecer a Deus. Você está com a tua teologia totalmente distorcida. Isso é uma teologia neopentecostal e da teologia da prosperidade, que você nunca vai ter problema e nunca vai passar por luta. A tua vida, ela vai ser envolta de problemas. Jesus disse isso em João 16:33. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está falando: ó, você vai ter problemas, mas eu estarei do seu lado. Então, calma, eu estou contigo. Eu vou pegar na tua mão. Quando a coisa ficar difícil, eu vou sustentar você. Mas você vai ter problemas. E não é porque Deus tem prazer em ver você vivendo por problemas, por dificuldades, mas é porque na verdade as lutas, as dificuldades são a pedra que amola o nosso coração e que molda a nossa alma. Fica um tempo sem passar nenhuma luta, nenhum problema, e eu digo que tipo de vida cristã que você vai viver. Jesus já falou, o cara do celeiro lá, ó, juntei, ampliei, agora é só alegria. E o que Jesus chamou o cara? Não fui eu? Louco, insensato, imprudente. Você não pode achar que a tua vida aqui é um mar de rosas. Você vai enfrentar lutas, mas você também vai ter vitórias. E o mais importante, independente das lutas ou da vitória, ou da quantidade de cada uma delas, é que você, se for fiel a Jesus Cristo, se o seu nome estiver escrito no livro da vida, meu querido, você vai para o céu. E é isso que importa. Sempre foi isso que importou. E aí então o que Deus fala? Eu vou só repetir a leitura de João 8. Disse então o Senhor a Satanás, ó, vocês viram que a DR lá era entre Deus e o diabo. E não foi o diabo que começou a conversa, foi Deus. Deus é que governa sobre todas as coisas. Alguém pode dizer: ah, mas eu não acho justo o que Deus fez com Jó. Vou te dizer uma coisa com muito carinho agora, bem educado, para você não achar que eu estou bravo. Primeiro que Deus está pouco se importando com o que você pensa, porque Ele não muda a despeito do que você acha dele, porque você não é ninguém para achar nada, tampouco eu. Nós somos pó, verme, somos pecadores. Então nós não temos condição de dizer para o oleiro como que as coisas têm que ser. Nós somos barro na mão dele. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, Deus, meu querido, Ele é justo, apesar do que eu pense sobre justiça, porque quem disse que eu sei tudo sobre justiça?
Quais são os meus parâmetros para dizer se algo é justo ou não na terra? Eu não tenho condição de fazer isso, nem você. Agora ele tem. E ele diz: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e vou ajudar quem eu quiser ajudar, e vou fazer o que eu quiser com quem eu quiser. E se eu não quiser, eu não quero e ponto, porque eu sou Deus, e não discuto. Ah, mas um Deus assim para mim não serve. Ok, o Deus que te salva do pecado é esse, não tem outro. Porque é só esse Deus que você vai encontrar na Bíblia, o outro você não vai achar. O Deus coleguinha, parceiro, amiguinho, você não vai achar. Você vai achar o Deus que vai dizer assim: mude, eu te amo, te dei o meu melhor, o meu único filho, eu dei numa cruz por você. Então, eu já provei o meu amor por você. Eu provei que a pessoa mais valiosa na existência para mim, eu estive disposto a entregar por tua causa. Então, não venha dizer que eu não sou justo, que eu não te amo, que eu não sou misericordioso, que eu não sou gracioso, porque eu sou em muito, mas você não entende porque você é egoísta. Então são duas coisas distintas. A justiça de Deus não pode ser avaliada pelo ser humano. Nenhum homem tem condições de dizer que não acha justo determinada coisa que Deus fez. E para mim, quem faz isso não entendeu ainda a justiça de Deus, e não entendeu, pior ainda, não entendeu a misericórdia de Deus. Porque se Deus foi tão bom a me perdoar por todos os pecados que eu cometia, eu não tenho condição agora de dizer para esse Deus que me perdoou, sem eu merecer, que Ele não é justo quando Ele está fazendo determinadas coisas. Jó era um homem bom, que vivia em um universo pecaminoso. Deus o define como alguém que era diferente de todo mundo. E Deus define ele assim para o diabo, para o acusador. E Deus conhecia o coração de Jó. Ele sabia quem Jó era. E quando Deus chega para o diabo e fala: ó, você viu meu servo Jó? Ele é justo, íntegro, se afasta do mal, teme a Deus. Aí o diabo começa: olha como o diabo é ousado. Ele está falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores que criou ele. E ó, pensa num cara que sempre foi crente, que se perdeu depois, é o diabo. Porque ele era um dos anjos mais poderosos da criação. Ele conhecia Deus face a face. Ele sabe que Deus existe. A gente nunca viu Deus, ele já viu. E ele tem coragem de chegar para Deus e falou: o senhor está falando isso dele? Mas é porque o senhor fez uma cerquinha em volta dele, né? A vida de Jó é uma maravilha, Senhor. Aí Deus fala: ok, eu vou entrar. Você quer brincar comigo? Você quer jogar? Ok, você está dizendo que eu super protejo ele? Pode tocar nas coisas dele, só não toca na vida dele. Pode mexer. Você quer mexer nos filhos? Você quer mexer na família? Você quer mexer na saúde? Você quer mexer nas finanças? Só não tire a vida dele. E outra coisa aqui que a gente aprende, gente, para com essa teologia demoníaca que o diabo tem poder para tudo e para todos. O diabo é um pau mandado, ele não pode fazer nada se Deus não deixar. Para com essa teologia absolutista, antibíblica, de que o diabo faz o que ele quer e está tudo bom. Ele não dá uma vírgula se Deus não diz para ele: pode fazer. Porque se o soberano não disser pode, ele fica calado, prostrado e não faz nada. Para com essa teologia abestada, como dizia o Tiririca, de que o diabo, ele faz e acontece. Deus faz e acontece. O diabo é um ser caído, que se Deus não falar, levanta, ele fica prostrado. Ah, mas então por que o diabo faz? Porque Deus deixa. E porque ele resolveu deixar, porque o ser humano foi teimoso e desobedeceu lá no jardim do Éden. A culpa é do homem e da mulher, a culpa não é de Deus. A gente sempre tenta arrumar um responsável e colocar nas costas de Deus. Deus não mandou ninguém pecar. Ele falou: não desobedeça e viva comigo para sempre. O homem foi lá e desobedeceu. Então a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. E para entender essa relação com Deus, a gente precisa entender como que Deus pensa. Deus olhava para Jó e falava: pode tocar nele. Porque a preocupação de Deus não era com o que Jó tinha, era quem Jó era diante dele. Porque Deus começa dizendo: Jó, viste o meu servo Jó, ele é. Deus estava definindo a essência de Jó para o diabo. Ele falou assim: você pode fazer o que você quiser, meu amigo,
você não vai conseguir mudar ele. Pode mexer nele, pode deixar ele todo purulento, se coçando com um caco de telha, Jó não vai mudar, porque Jó é alguém na minha presença. Ele é fiel, ele me teme, ele me adora em espírito e em verdade. Pode bagunçar com a vida dele, ele continua dizendo e vai dizer a mesma coisa. E quando você vai para depois das perdas de Jó, quando ele diz assim: Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele era um adorador, ele era alguém que, apesar das circunstâncias, ele continuou adorando a Deus. Então Deus já sabia quem Jó era. Vai, diabo, vai lá. Você quer tentar me ludibriar? Você está achando que você vai mudar quem eu sou e quem meu servo é por causa do que você acha? Então tenta a sorte e você vai quebrar a tua cara. E o que a gente vê no livro de Jó? O diabo fala: legal, vou começar a mexer com tudo. Então mexeu com os filhos, mexeu com os bens, mexeu com a saúde. Aí ele falou: não está resolvendo, eu vou piorar a situação. Aí ele começa a usar os servos dele. O diabo tem uns camaradas que trabalham para ele, mas certeza, sempre vai ter a vida toda. Qual foi o primeiro servo? E aí eu já coloco o segundo aspecto da mensagem. São só 15, tá, irmãos? É brincadeira, são 3. A voz do povo não é a voz de Deus. Lembra na Copa do Mundo passada que o povo ia lá e o povo errou no final depois? A voz do povo é a voz de Deus, né? Mas o jargão diz que a voz do povo reflete a voz de Deus. Mentira, porque o mesmo povo que disse Hosana gritou crucifica para Jesus. Então é voz de Deus coisíssima nenhuma. A voz de Deus é a voz de Deus, e ela é transmitida através da sua palavra, através de pessoas que o temem e que pregam com sinceridade as escrituras sagradas. A voz de Deus, ela não é a voz da galera, que o povo acha tá lindo. Não, o que Deus diz está certo, e ponto final, e sem discussão do mérito. Aí quem que é primeiro capataz do capeta aqui? Vamos nos textos aqui, ó. Jó 2:9. Então sua mulher lhe disse: ó, o cara tomou 4 cacetadas, gente boa, tirando tudo que ele já tinha apanhado. Imagina o cara fedido, sujo, na rua da amargura, sem nada. Chega a mulher dele fala o que para ele? Ó, olha a pergunta. Gente, a gente às vezes tem que se atentar a detalhes mínimos num texto. Olha, antes da interrogação, o que ela está dizendo. Você ainda mantém o que? A sua? Qual foi a primeira coisa que Deus falou para o diabo? Viste meu servo Jó? És um homem íntegro. O que a bondosa da mulher está dizendo para ele ali? Você ainda mantém a sua integridade? Quando ela diz aqui amaldiçoe teu Deus e morra, ela está usando de eufemismo, porque na verdade no hebraico a expressão correta é abençoe o teu Deus, bendiga o teu Deus e morre. Por quê? Quando ele rasgasse o verbo, Deus fulminava ele. Aí ele vai dizer assim: você está dizendo como uma louca, eu vou aceitar o bem dado por Deus e não o mal? O adorador conceitual, quem adora em espírito e em verdade, não está se baseando nas boas ou más coisas da vida. Ele está baseando a sua adoração no Deus que ele adora, no Senhor que ele serve, no Senhor Todo-Poderoso, de quem está a dependência de toda a sua vida. Aí vem o segundo, ele faz de Temã. Vem 3 amigos lá, os caras no começo estão legal até, senta lá, chora vários dias, ninguém abre a boca, só chora com o cara, consola o cara, tá tudo bem. Aí começa a epopeia. Primeiro, ele faz de Temã. Jó 4, 7, 8. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Olha que perguntinha legal. Cara, se sou eu no lugar de Jó, todo doente, zoado, eu ia dar uma voadora no Elifaz, eu ia. Eu já todo ruim ali, o cara ainda vem fazendo perguntinha retórica para mim. Você já viu algum inocente passar algum tipo de problema? Será que não tem nada de errado com você, meu amigo
meu querido irmão, aleluia. Rapaz, o capeta usa crente para fazer essas desgraças com o povo. O cara já está passando uma luta, daí vem um outro ainda para questionar a espiritualidade ou a vida do cara. Em vez de chegar e falar assim, meu irmão, vamos orar, vamos agradecer, meu irmão, porque independente da luta, o Senhor é bom, Ele vai continuar do teu lado. O cara já vem, será que não tem nada errado com você? Não, querido, eu estava orando, o Senhor me mostrou, ó, o Senhor vai mostrar coisa errada na tua vida, ô enxerido, não na vida dos outros. Eu acho mó barato isso aí. Deus mostra um monte de coisa ruim só a respeito dos outros, nunca da própria pessoa. Eu gosto quando a pessoa vem, ó pastor, outro dia Deus deu uma savada em mim assim, ó, mas sem dó. Ele sovou eu igual massa. Ele me botou no espelho em oração, pastor, e falou, se olha no espelho, você está assim, 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 você está todo errado, mude, pastor, eu tive um tempo de quebrantamento, o Senhor me mudou, me moldou, me fez entender coisas, e aí depois desse período, pastor, Deus me levou a orar por pessoas, e eu tenho sentido a necessidade de orar por elas, e de ligar para elas, dando uma palavra de ânimo. Aí eu vou falar, pô, legal, hein, bacana, Deus está trabalhando aí. Mas normalmente assim, o Senhor me mostrou, sobre o pastor Paulo, um problema. Mas só mostra a desgraça dos outros, por que não mostra a tua? Esses caras só fizeram isso. Pode ver. Teve o quarto suposto lá, o menino mais novo lá, que ele estava começando bem, igual na escolinha do professor Raimundo. Ele ia tirar 10, daí ele deu mal. No final ele desceu com o Marco Velho a ribanceira lá. Mas o cara já começa, será que não tem nada que aconteceu? Onde foi que os íntegros sofreram também destruição? Pelo que tem observado, olha que cara bonito, politicamente correto, uma linguagem polida, poética, bonita. Até porque Jó é um livro poético, né? Então tem toda uma linguagem sapiencial e tal. Falando bonito igual o Paulo hoje, eu estou empolgado. Aí o que ele diz aqui? Pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal, semeia maldade. Isso também colherá. E aí Jó passa pela primeira. O segundo, Bildade de Suá, suposto, entendam bem, suposto, filho de Abraão com Quetura. Isso eu fui lá nos universitários comentários estudiosos e alguns deles sinalizaram essa possibilidade, então estou dizendo que é suposto. Então Bildade de Suá respondeu, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras, a Suá, tá? Só corrigindo aqui, tá, gente? Suá seria o filho, tá? Não Bildade. O Bildade já para frente aí. Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Aí já veio o cara querer falar de justiça divina. Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Então aqui ele já está falando, Jó, você fez alguma coisa errada. Parece que, como diz o meu amigo, pioreia, né? Um vai pioreando, como diz o outro, a situação do outro. Aí vem Zofar. Então Zofar de Naamate respondeu, Jó 11, 1-3, ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá se confirmar o que esse tagarela diz? Agora o cara já cheio de tumor no corpo, ruim, 2 já bateram nele, vem o terceiro agora falar, você é um tagarela, você está falando demais, fala muito, Jó. Já estava ruim a situação do cara. Esse terceiro veio, é igual o Betis, né, Nilton? Já veio dar a terceira para trás para entregar o Betis. Aí a gente acha assim, sua conversa tola calará os homens, ninguém o repreenderá por sua zombaria. Ele já está dizendo agora que Jó, sendo íntegro, justo, temente a Deus, irrepreensível, era um zombador. Olha como todos os aspectos que Deus qualificou Jó no início, esses amigos do capeta vieram para desqualificá-lo, trabalhando a justiça, a integridade, a zombaria ou a falta de reverência, para não acabar. Aí vem Eliú, que fala de forma mais coerente, mas ainda assim no final pisa na bola. Responda-me então, se puder, prepare-se para enfrentar-me. Gente boa. Só quem pode falar isso aí para um ser humano é o Senhor, que falou no texto base que nós lemos no início da mensagem. Você quer arrazoar comigo, Jó? Então vem, eu vou te fazer perguntas e agora você vai me responder.
porque só o Senhor é quem pode fazer isso. O rapazote aqui, ó, chegou no manto, já chegou girando, fazendo cambalhotas escalafobéticas, totalmente doidas, pirotecnia, espiritualidade plena. Chegou lá já entregando o manto para Jó. Eis que te digo, varão, você vai me enfrentar agora. E quem era esse moleque para falar isso aí? Ele não passava de verme tanto quanto qualquer um de nós. Quem é o homem para querer dizer para outros, vir em frente? Uma coisa é você dizer o seguinte: eu creio num princípio bíblico, e estou pregando ele e creio nele. Me mostre na palavra se existe algo que vá contra o que eu estou falando para você. Aí a palavra é do Senhor, é dele, e ele não erra. Então você pode ir com certeza, porque você confia nessa palavra. Agora você se pautar em você mesmo, querendo tornar Jó o quê? Como o diabo no princípio, orgulhoso. Vou te enfrentar, sou mais justo que você, sou íntegro, sou isso, sou isso, sou isso, sou isso, sou isso. Às vezes a gente não para pensar que mesmo com as melhores intenções do mundo, nenhum ser humano tem condição de reproduzir plenamente o que Deus tem a falar ao coração de uma pessoa. A gente só pode falar alguma coisa para alguém se vier do coração de Deus, querido. Porque a palavra de Deus, por mais dura que ela seja para alguém no momento da sua vida, alguém me disse isso ontem, a hora que Deus fala, ela bate de um jeito no coração que a gente sabe que Deus bateu colocado lá. Ela vai no ângulo, não tem como você errar. Deus não precisa de ajuda para bater as faltas dele. Você pode pôr toda a barreira do mundo e 5 goleiros, ele vai fazer o gol, porque a palavra dele, ela vai direto no profundo no âmago da nossa alma. Quando é Deus falando, ele perfura pela sua palavra, como dizem em Hebreus, mais profundo, chegando às juntas e medulas. Deus vai no âmago da alma do ser humano e diz: eu estou falando com você, a minha voz é inconfundível. E por mais dura que seja a palavra, e ela esteja rasgando a nossa vida de dentro para fora, ainda assim aquela palavra vai trazer cura, transformação e conforto para a nossa alma. Porque é Deus quem está falando, não é o homem. Por último, adoraremos a Deus em espírito e em verdade, quando escutarmos claramente a sua voz. Eu achei legal porque o pessoal cantou bastante hoje sobre ouvir a voz. Eu ia pedir ontem uma música ao pastor Adriano para cantar, e eu acabei esquecendo. E aí depois eles cantaram aqui, não era essa música. E eu achei muito interessante essa letra, porque a única coisa que nós precisamos muitas vezes é parar para ouvir o que ele tem para nos dizer. E aí Deus fez isso. O que diz lá no capítulo 42? Depois de Deus dar uma chacoalhada em Jó do 38 para frente, Deus arrebenta com Jó, com palavras simples. Jó, onde é que você estava quando eu criei o universo? Se você é uma criatura, se você é um ser humano, se para você existir, antes veio céus, terra, firmamento, tarará, tarará, tarará. Ou seja, você foi a última coisa criada, ser humano, o último dia da criação. Jó, relaxa. Antes disso tudo, Jó, onde é que você estava? Quem você pensa que é para me questionar? Para me perguntar qualquer coisa? Se fui eu que te criei, se eu conheço toda a tua estrutura, se eu conheço toda a sua alma, se fui eu que te dei fôlego de vida, quem você pensa que é para me perguntar alguma coisa? E aí depois da chacoalhada, aí chega o 42. Gente, é um dos poemas mais lindos da Bíblia. Ele diz: então Jó respondeu ao Senhor. Agora Jó está falando com a cabeça no lugar. Não porque ele estava louco, mas porque o problema de Jó achar que ele não tinha nada de errado era o problema dele. Ele não estava vivendo na prática do pecado, mas ele era um pecador, gente. Por isso que eu digo que Jó é muito legal de falar sobre ele para a igreja contemporânea, porque hoje o que mais acontece é que nós vivemos uma geração que acha que não pratica mais o pecado. Não estou falando que vive na prática de ou do, mas eu estou dizendo que nós temos uma geração que acha que não peca mais.
que não entende mais o que é pedir perdão de pecado para Deus, que faz os negócios lá, não, mas deixa quieto, está tudo bem, Jesus é bom. Como disseram ontem lá para alguns irmãos de outra denominação que eu não vou citar, vocês são daquele lugar lá que pode fazer tudo lá e não vai para o inferno igual, né? Pode viver de qualquer jeito. Estavam brincando, obviamente, eles não acreditam assim. Mas eu achei interessante, porque às vezes a gente está pensando assim também. Mas nós somos batistas, para nós o cristão ele tem que se permanecer fiel na presença do Senhor, obedecer a palavra, né? É uma burrice muito grande dizer que o cristão perde a salvação, né? E eu sou arminiano, né? E por isso eu já vou até, antes de você pensar que eu estou falando alguma coisa incoerente, é porque perder a salvação, você só pode perder uma coisa que você tem, que é sua. Quem te deu a salvação foi Jesus, então você não perde, você abre mão, é diferente. Porque Ele te fez o convite da salvação e você aceitou. Salvação nunca foi sua, ela foi conquistada pelo sangue de Jesus na cruz. Ele te dá ela, e Paulo diz isso em Efésios 2, 8 e 9, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, você não pode perder uma coisa que nunca te pertenceu, mas você pode dizer, eu não quero, eu conheço o Senhor, aceito, já entendi a tua palavra, mas eu não quero andar contigo, é uma decisão pessoal. Mas você abre mão dela, você não a perde. Na verdade é uma incoerência teológica dizer que você perde uma coisa que você nunca teve. Por isso que eu estou explicando. O crente ele não perde a salvação. A salvação já foi estabelecida para toda a humanidade na cruz. A questão é se você recebe ela ou não, se você a aceita. Ponto. Senão a gente teria que matar Jesus todo dia, né? Fulano perdeu a salvação, vai lá Jesus, quebra o galho mais uma vez aí, vai dar uma acertada aí porque o rapaz perdeu. Não é assim, gente. A salvação já está posta a toda a humanidade. A questão é o que nós fazemos com esse presente que Deus nos oferece através do seu amor. Então Jó responde, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui Jó já começa a se submeter. Ele diz assim, olha, o bem e o mal estão no teu controle, Senhor, e eu aceito ele. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e arrependo-me no pó e na cinza. Jó não estava confessando um determinado pecado. Jó estava dizendo, Deus, eu sou pecador. Eu sou alguém íntegro, justo, que teme o Senhor, que evita o mal, mas eu não passo de um pecador. Eu preciso da tua ajuda. Sem o Senhor eu não vou conseguir viver tudo que eu tenho para viver. Sabe o que acontece quando Jó faz isso? Eu não vou ler para você aqui, você pode ler em casa. O final do capítulo 42 vai mostrar então o que Jó faz. O que Deus pede para Jó fazer, o que ele faz e o que acontece com Jó depois. Por isso que eu digo que a música Sabor de Mel é uma grande ignorância e uma inconsistência teológica muito grande. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, isso é música de gente vingativa. Não tem nada a ver com Deus, gente, com graça. Isso é musiquinha de crente que gosta de ficar cantando na igreja, que quer ser honrado, que quer ser aplaudido. Isso não tem nada a ver com Deus. Porque Deus falou, Jó, agora você vai e ore por todos esses teus acusadores para que eu os abençoe. Então cadê o quem me viu passar na prova e não me ajudou? Vai se arrepender, vai me ver lá no palco brilhando e Jesus em você e o cara lá na plateia. Ninguém é astro, irmão, o astro é Jesus. O digno de toda adoração e louvor é o Senhor, não somos nós. Nós somos pó, nós estamos embaixo, Ele em cima, Ele está no céu, assentado no seu trono. Nós estamos aqui prestando adoração a Ele, Ele é o único digno. A gente vive umas inconstâncias bíblicas muito grandes às vezes. Jó ora pelos seus amigos, perseguidores,
que disseram que ele estava em pecado, Jó se torna alguém humilde, mais humilde ainda, porque ele não leva em conta o fato de estar certo ou errado. Ele fez porque Deus mandou, ele se tornou mais obediente. Deus falou, ore por eles. Ele orou, Deus abençoou os seus amigos. Aí o que Deus faz com Jó? Jó, você é o cara, você é íntegro, você é irrepreensível, você é justo, você me teme. Você perdeu seus filhos? Vou te dar outros. E quando Deus restaura e faz as coisas, eu posso te dar uma dica? Deus nunca dá igual. Quem é avô aqui pode dizer, o meu pai e outros irmãos aqui que são avós, minha mãe, podem dizer se eu estou errado. Talvez a maior alegria de alguém que chega à velhice é poder conhecer os filhos dos filhos. Jó viveu 140 anos e viu até a 4ª geração dos seus filhos agora. O cara que ficou sem nenhum filho, agora teve 7. E ele viu os netos dos netos dos netos. Meu irmão, para pensar nisso. Deus multiplicou as riquezas dele, Deus deu tudo de novo para ele. Sabe por quê? Para Jó não importava a quantidade de filhos, a quantidade de gado, a quantidade de saúde. Para Jó só importava o que ele disse antes: eu te conhecia só de ouvir falar, como os meus amigos, mas agora os meus olhos te viram. O adorador que adora em espírito e em verdade, ele vê o seu Senhor, mesmo que os seus olhos não o enxerguem, mas ele vê o seu Senhor com o seu coração. E quando Deus encontra um adorador que está com o seu coração diante do seu altar, Deus se inclina para enxugar suas lágrimas, para ouvir o seu clamor, para estender as suas mãos saradoras e para fazer tudo o que ele precisar fazer. Porque Deus só quer o nosso coração. Ele não quer o teu dinheiro, é tudo dele. Ele deixa você brincar com ele. Ele não quer os teus bens, porque foi ele que te deu. Ele só quer o teu coração. Porque a Bíblia diz que do nosso coração, acima de tudo, guardem os vossos corações, porque dele depende toda a sua vida. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.